Vivo com a gente aqui. A gente conversou esses dias com a Edivandir, inclusive, nessa semana, sobre um outro assunto que você fala, né? Tanta coisa acontece. Parece que a gente conversou há anos. A gente vai, eu, Felipe e Basília também participar dessa entrevista com o senhor. Bom dia, Edivandir. Para começar, então, como chegou essa notícia, essa nomeação do Tássio Musi? Bom dia a todos. A nomeação, o nome do Dr. Tássio é um nome que nos tranquiliza um pouco, né? Nossa principal preocupação é com a credibilidade da Polícia Federal. Então, a indicação dos nomes, a formação da equipe faz toda a diferença. O Dr. Tássio é um nome técnico, já esteve trabalhando no Ministério da Justiça, no DRCI, depois foi chefe do DPM no governo passado, agora depois foi para o próprio Rio de Janeiro formar a equipe do Dr. Saad. Quando ocorreu aquele imbróglio de troca do Rio de Janeiro, ele que assumiu interinamente lá, porque era o substituto natural do Dr. Saad. Então, ele estaria em todas as listas de bons nomes para assumir o Rio de Janeiro, né? Então, esse nome nos deixa um pouco menos tensos. Basília, vou deixar você perguntar. Pois é, havia uma apuração de que Alexandre Saraiva, superintendente da PF no Amazonas, era o predileto, né, nessa escolha. Informações de bastidor dão conta, né, apuradas aí pela repórter Tainá Farfan, de que esse convite foi feito, mas Saraiva teria recusado. Por que o senhor acha que houve essa mudança, então, no perfil da pessoa que está ocupando agora o comando da Polícia Federal? O Musi, né, o Tássio Musi, ele pode ser considerado uma pessoa experiente na PF e também próxima ao presidente Jair Bolsonaro, ou ele só deve ser lembrado mesmo por sua experiência na Polícia Federal? Mas não tenho nem conhecimento de qualquer proximidade do Tássio com o presidente da República, né? O Tássio é visto internamente como um nome natural para ocupar qualquer superintendência, porque ele já vinha sendo 02, 03 de superintendências, ele assumiu postos importantes, diretoria do DPEM, trabalhou na coordenação da ENCLA, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção no Ministério da Justiça, durante um tempo. Então, para nós, não há qualquer notícia até o momento de ligação do Tássio com ninguém do governo, ninguém do mundo político. Por isso que o nome é um nome que nós consideramos que é adequado para o momento. Basília, primeiro de tudo, se nós fôssemos escolher, se a Associação dos Delegados fosse escolher, nós iríamos dizer, não é momento de fazer troca em nenhum local, principalmente no Rio de Janeiro, por conta de todo esse contexto. É natural que um diretor-geral, quando entra, troque sua equipe inteira e várias superintendências, né? O doutor Segovia trocou 17, o doutor Galoro trocou 8, o doutor Valeixo, mesmo numa situação de escolha do ministro Moro, ele trocou umas 7 ou 8 também. Então, é normal que troque. A grande questão é que nós estamos no meio de uma batalha, de uma troca, de um contexto super traumático, com o ministro da Justiça fazendo acusações gravíssimas, inclusive apontando o Rio de Janeiro como motivo dessas acusações. Então, nós entendemos que talvez o melhor dos mundos seria não haver uma troca. Havendo essa decisão, o Tássio é um excelente nome para esse momento, para que internamente nós possamos ter uma certeza de que a Polícia Federal vai continuar fazendo os trabalhos, ou pelo menos uma tranquilidade e menos tensão. Edivandir, a pergunta que eu ia te fazer ia muito nessa linha do que você acabou de falar. A gente sempre faz aquela pergunta sobre instabilidade, né? Se num momento como esse, em meio a uma pandemia, em meio a uma crise política, a troca da chefia da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o quanto de instabilidade isso causa. E eu queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho do Carlos Henrique de Oliveira, do antecessor do Tássio Musi lá na superintendência. Se o senhor avaliava que, o senhor já disse que não precisava ter a troca, mas o senhor avaliava que havia necessidade por conta do trabalho do antecessor do Tássio Musi. Nós não enxergamos necessidade técnica de trocar o Rio de Janeiro. Não enxergamos isso. É uma decisão do diretor-geral de troca dentro desse contexto que o presidente
quer que troque o Rio de Janeiro, o superintendente do Rio de Janeiro. Então, dentro desse contexto, o nome do Tássio é um nome dentre aqueles que seriam naturalmente superintendentes, nomes candidatos a ser um bom superintendente no Rio de Janeiro, né? Desde que ele foi interino lá, desde que ele fez todos os trabalhos que o tornaram conhecido internamente como um colega que tem capacidade técnica, que tem capacidade psicológica para uma missão como essa, né? A questão é mais profunda por conta do contexto e uma coisa que você falou sobre atrapalhar trabalhos. O que atrapalha trabalho mesmo é uma mudança a todo momento no comando da Polícia Federal, né? Não vamos criticar aqui nomes, mas nós estamos no 4º nome, na 4ª diretoria em 2 anos e meio. E cada diretor, como eu lhe disse, troca superintendentes, troca sua diretoria inteira, e é óbvio que isso causa prejuízos na administração da Polícia Federal. Daí a necessidade de ter uma troca institucional com mandato, com escolha por meio de uma lista entregue pelos delegados de Polícia Federal ao presidente, qualquer ele que esteja lá no comando. Edvandir, vamos voltar um pouquinho aqui e falar sobre o novo diretor-geral da PF, que é o Rolando Alexandre de Souza. Ele escolheu, então, o Tássio Musi, a possibilidade do Tássio Musi na superintendência da PF no Rio de Janeiro. Como o senhor avalia o trabalho do Rolando até agora? Não dá para avaliar ainda. O que nós temos é o Dr. Rolando, até o momento em que foi nomeado, é um colega respeitado, técnico e visto como um excelente, comprometido e trabalhador. Essa é a imagem que o delegado de Polícia Federal tem do Dr. Rolando até o momento da nomeação. A partir da nomeação em posse, ele começa a escrever um novo capítulo dele, na história dele na Polícia Federal, e será avaliado por esse capítulo. São 2 dias, as informações que nós temos é da formação de equipe, a formação da diretoria são nomes bons, né? Nós avaliamos que os nomes que foram anunciados como diretores da Polícia Federal são nomes bons, porque são 6, contando com eles, 6 superintendentes que estavam no cargo de superintendência, que vinham realizando um trabalho bom dentro da Polícia Federal, e 2 diretores que estão sendo mantidos, inclusive o diretor daquele local que a gente considera mais sensível, que é a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, que foi anunciado que vai continuar o atual diretor, o Dr. Igor. Então, com a montagem dessa equipe, ele começa passando um bom recado internamente para os delegados de Polícia Federal. Daí para frente, nós vamos acompanhando o trabalho e avaliando os acertos e os possíveis equívocos. E aí a gente vai se falando, Edvandir. A gente já se falou nos últimos dias sobre a troca da direção-geral, agora a gente está se falando sobre a troca da superintendência. As portas estão sempre abertas, porque a gente sabe que vocês têm uma representatividade muito importante e ajudam a gente a entender tudo isso. Obrigado pela sua participação aqui no live mais uma vez, Edvandir Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Obrigado, Edvandir. Obrigado, eu que agradeço. Vou só deixar um último recado. Precisamos tirar a Polícia Federal dessa narrativa de intervenção. O presidente precisa manter uma distância republicana da Polícia Federal para que a sociedade acredite que a Polícia Federal vai continuar fazendo o trabalho que ela se acostumou a admirar. E, finalmente, deixem a Polícia Federal trabalhar. Tá certo. Obrigado, Edvandir. Obrigada, Basília. Basília continua com a gente ao longo do live também, sempre ajudando a gente aqui nessas entrevistas. Mas a gente vai para Brasília agora falar com a Lari. Lari, repercussão do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro,